Oi, pessoal, vou postar aqui para vocês a atividade 3 de Física do terceiro ano. A gente vai começar com a primeira questão, que diz que colocando uma carga elétrica de 4 microcoulomb em um ponto A, de uma região onde atua um campo elétrico de intensidade E, observa-se que ela se move até um ponto B. Se a diferença entre os potenciais elétricos dos pontos entre A e B é igual a 400 volts, qual é o trabalho realizado pela força elétrica sobre a carga elétrica no percurso entre A e B? Então, gente, quais os dados da questão, né? O que é que a gente tem? Nós temos que a carga Q é 4 microcoulomb, a DDP, que é a diferença de potencial entre A e B, é 400 volts, e ele quer saber o trabalho. Formulazinha que a gente tem aí, ó, a DDP igual ao trabalho dividido pela carga. Aí é simples, né? Essa aqui é a DDP entre A e B. A carga é o 4 microcoulomb, que vale quanto? 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, né? Tem que transformar. E aí é só você substituir, tá? No lugar do U, você põe 400 igual ao trabalho entre A e B, dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Aí você multiplica em forma de x. Trabalho vezes 1 vai dar o trabalho de A para B. 4 vezes 400 dá 1.600. E o 10 a menos 6 você só repete, certo? Se você quiser, você pode voltar algumas casas com a vírgula. Quantas? Vamos contar, ó, começando daqui. 1, 2, 3. Pronto, 3 casas. Então, o trabalho de A para B é igual a 1,6 vezes 10. Era para voltar 6 casas, mas você só voltou 3, então fica faltando 3, né? Joule, certo? Porque a unidade de trabalho é a mesma cor da unidade de energia, em joule. Porque, na verdade, o trabalho é uma energia gasta, né? Para sair de um ponto. Observe a representação de 3 pontos, M, N e P, de um campo elétrico gerado por uma carga elétrica mais Q. A voltagem entre os pontos M e N é igual a 600 volts. E o trabalho necessário realizado pela força elétrica sobre a carga elétrica Q1 igual a 5 microcoulomb, que se move de N a P, é igual a 2 vezes 10 a menos 3 joules. A letra A pergunta qual é a diferença de potencial elétrico entre N e P. Então, para isso, a gente tem que usar os dados que ele dá entre N e P. Ele dá aqui os dados do trabalho, 2 vezes 10 a menos 3, e dá a carga, que é 5 microcoulomb, que é a mesma coisa de 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, certo? Para resolver a letra A, você usa a mesma fórmula que eu usei na primeira. É DDP entre N e P igual a trabalho entre N e P dividido pela carga, certo? A DDP é o que ele quer saber, vou repetir. O trabalho é 2 vezes 10 a menos 3. E a carga, 5 vezes 10 a menos 6. Dividindo aí 2 por 5, dá 0,4. E o 10 a menos 3 eu só repito. E o 10 a mais 6, a menos 6, eu subo ele. Quando eu subo, ele vem 10 a mais 6, né? Troco o sinal do 6. Então, a DDP aí, no caso, vai ser 0,4 vezes 10. Aí eu faço o que o expoente está dizendo. Menos 3 mais 6. Ou 6 menos 3. Que dá 3, né? Eu tenho que andar 3 casas para frente. Vamos andar 3 casas para frente. Que fica, no caso, 400 volts. A letra B pede o trabalho realizado para deslocar a carga de M para N. Então, lá eu vou usar a mesma fórmula, tá? Só que entre M e N agora, tá? Trabalho entre M e N dividido pela carga.
Ele dá aí que essa DDP aqui é de 600 volts, certo? 600. O trabalho é o que eu quero descobrir, então eu vou repetir. Entre M e N, dividido pela carga, que é 5 vezes 10 a menos 6. Só multiplica em forma de X, o trabalho entre M e N vai ser igual a 5 vezes 600, que vai dar 3.000, vezes 10 a menos 6. Vou voltar algumas casas, que no caso aqui será 3, né? Ó, 1, 2, 3. Para ficar só o 3. Vezes 10 a menos quanto? Era para voltar 6 casas, eu voltei apenas 3, ficou faltando 3 joules. Esse é o trabalho para sair de M para N. A terceira questão. Ao abandonar a carga elétrica Q igual a 2 vezes 10 a menos 4 coulomb, no ponto A, próximo ao corpo M eletrizado positivamente, observa que ela se desloca em direção aos pontos B e C. Aí na letra A pergunta: qual a direção e o sentido do campo elétrico gerado pelo corpo M no ponto A? Ó, eu desenhei aqui no meu caderno, né? Como ele é eletrizado positivamente, as linhas de campo estão saindo dele, certo? Então no ponto A, a influência aqui, ó, para a direita, porque ele está saindo, certo? E como ele diz aí que a carga ela se deslocou no sentido de B e C, então é horizontal também. Ele se desloca na horizontal para a direita. Letra B. A letra B pergunta assim, ó. No percurso da carga elétrica Q, de A até B, a força elétrica realiza sobre a carga elétrica um trabalho de 4 vezes 10 a menos 3 joules. Qual a diferença de potencial elétrico entre A e B? A fórmula é a mesma que a gente já vem utilizando, né? Ele quer saber a diferença de potencial entre A e B. É igual ao que? O trabalho entre A e B dividido pela carga. Então, diferença de potencial vai ser igual. O trabalho ele diz que é 4 vezes 10 a menos 3, dividido pela carga, que é 2 vezes 10 a menos 4. Só dividir 4 por 2, 2. O 10 a menos 3 eu repito, e o 10 a menos 4 que está embaixo eu vou subir, e ele vai subir positivo, mais 4. Então, a DDP aí vai ser igual a 2 vezes 10. Aí você faz o que o expoente está dizendo. 4 menos 3, ou 3 mais 4, menos 3 mais 4, dá no mesmo. Que dá 1. Então, 2 vezes 10 é a mesma coisa de 20 volts. Resposta da letra B, 20 volts. A letra C pergunta se o percurso da carga elétrica Q, de B até C, a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho de 2 vezes 10 a menos 3 joules. Qual a diferença de potencial entre B e C? Mesma coisa, gente. Então, vou calcular do mesmo jeito que eu fiz essa anterior. Agora, entre B e C, né? O trabalho, ele disse aí que é trabalho entre B e C dividido pela carga. Então, isso é um U, viu? Entre B e C. A DDP entre B e C vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 vezes 10 a menos 4. Então, quanto é 2 dividido para 2? 1. O 10 a menos 3 eu repito, e o 10 a menos 4, mesma coisa, sobe, só que sobe positivo. Então, a DDP entre B e C vai ser 1 vezes 10 elevado a 1. Que vai ser 1 vezes 10 dá 10, né? 10 volts. Letra C aí resolvida. A letra D diz, de acordo com os resultados obtidos nos itens anteriores, qual a diferença de potencial entre A e C? Então, é questão de lógica. Se de A para B ele
tem uma diferença de 20 e de B para C de 10, então, de A para C vai ser o 20 mais o 10. Que, no caso, 30 volts, certo? Se de A para B tem de 20 e de B para C tem mais 10, ao todo eu vou ter 30 volts de diferença de potencial entre A e C.